Muito boa tarde, Ercília Machado, muito boa tarde, Jorge Teixeira. Bem-vindos a este free running especial, este super especial porque antecede a Corrida de Carnaval, a oitava edição da Corrida de Carnaval de Lousada. Vamos começar pela Ercília. A Ercília Machado começou a praticar atletismo no Centro de Atletismo de Santo Tirso, mudou-se pouco depois para o Sporting de Braga, tem 26 títulos nacionais, 11 títulos de vice-campeã nacional, 9 terceiros lugares em campeonatos nacionais. Conta com 17 internacionalizações, fez um mestrado integrado em Engenharia Biológica e um doutoramento em Química e Biológica, colaborou com a Sporting TV, esteve envolvida também no programa da SIC e nos últimos tempos é mais fácil vê-la nos trailers do que nas provas de estrada. Ercília nasceu em Roriz, Santo Tirso, como já dissemos. Aliás, terra de origem de outra glória do atletismo em Portugal, a Sara Moreira, que foi a nossa primeira convidada no nosso primeiro free running. Como é que o atletismo surgiu na vida da Ercília? Tudo começou desde já, quero agradecer pelo convite. Tudo aconteceu no ciclo, num corta-mato escolar, em que tive que participar obrigatoriamente. Na altura eu não queria, mas correu bem, ganhei. E a partir daí surgiu o convite por parte do Centro de Atletismo de Santo Tirso para ir experimentar, fazer provas, naquela fase inicial, assim no meio mais local. Depois passei à fase regional, nacional, e então acabou por criar uma paixão. Na altura eu andava numa escola de música, deixei a escola de música pela vertente desportiva e para ir para as provas, e criou essa paixão que não vem até o dia de hoje. Estava a dizer que a música tinha sido uma paixão, o atletismo foi uma paixão também, mas a moda e a publicidade também foram uma paixão. É uma paixão que ainda continua a perseguir ou é algo que já é passado? Bem, eu nunca pertenci ao mundo da moda, apesar de muita gente pensar que eu pertenci e ainda pertenço, não. Foi tudo naturalmente com a visibilidade nas competições, na Sporting TV e no Sporting, acima de tudo, mas eu nunca estive nesse mundo. Obviamente que sempre gostei muito da nível de fotografia e fazer, pronto, essa parte das publicidades, mas não é o que surgir, não é um mundo que eu vá seguir. Obviamente, porque o mundo que eu quero seguir está ligado ao desporto, a fazer as minhas corridas, com o meu trabalho, e então essa parte não... O que vier virá, mas não é um mundo que eu queira seguir da minha parte, pronto. Como é que uma mulher com um mestrado em Engenharia Biológica e um doutoramento em Engenharia Química e Biológica, eu não diria vira costas, mas acaba por abraçar um projeto profissional que realmente não tem uma relação tão direta assim com a ciência? Ou seja, tudo começou no secundário. Eu queria desporto, eu queria seguir desporto, mas na altura, infelizmente, não me foi permitido. Disseram que naquela altura era o desemprego certo, e então que não era uma das melhores opções. Disseram que eu tinha que ir para engenharias, porque isso era uma boa saída. Eu nunca sou desistir de nada que eu não tenha escolhido, ou por mais que não seja aquilo que eu queira. Eu não sou de deixar as coisas a meio do caminho, e daí ter terminado o meu primeiro ciclo de estudos, neste caso o mestrado integrado. A seguir surgiu a oportunidade de ter uma bolsa de doutoramento, ou seja, encarei como um trabalho, porque naquela altura eu precisava de trabalho. E encarei como trabalho. Também era um tema na altura que trabalhar com café, fazer uma bebida destilada e fermentada, que não tem nada a ver com atletas, mas cativou-me nesse aspecto, e então eu avancei olhando na vertente de trabalho, pronto. E no final passei um bocadinho mal, lá está, porque como não é a área que eu queria, eu tinha que estudar muito na parte final, tinha que investigar muito cientificamente, e não era aquilo que eu queria, mas acabei por concluir, está terminado. Mas aquilo que eu queria é aquilo que eu estou hoje em dia, a trabalhar com desporto, não sendo professora de Educação Física, não, mas trabalhar no Instituto Português de Desporto e Juventude, que trabalho com desporto, que era aquilo que eu queria. Por isso, quem sabe um dia não vá utilizar as engenharias e ir para o laboratório, mas para já é no desporto que eu estou colocada, e assim continuarei. Já podemos encontrar nos supermercados ou nas garrafeiras a aguardente ou vodka feita de borras de café, ou isso ainda é
um projeto adiado? Infelizmente, o projeto que eu fiz foi numa questão de provar que era possível realizar-se, de se fazer, mas infelizmente a nível económico não é viável. Há bebidas já aí de café, mas aquelas que eu fiz e os meus colegas que nós elaboramos e conseguimos produzir, não, porque economicamente não é viável, tem que ter muita maquinaria, infelizmente, mas quem sabe um dia, com isto, como o mundo está cada vez a automatizar-se mais e a nível de maquinaria pode ser que seja um custo menor e assim se consiga implementar, mas para já não, infelizmente. Este Silvia tem uma carreira desportiva ao mais alto nível, nós já falámos dos títulos que conseguiu, dos 26 títulos nacionais, 11 títulos de vice-campeã, 9 terceiros lugares, internacionalizações, portanto faz uma carreira desportiva em termos de atletismo de alta competição, ao mais alto nível, e simultaneamente faz uma carreira académica também, de uma enorme exigência, fazendo um mestrado integrado e depois um doutoramento. É uma carreira também que só por si é completamente absorvente em termos de tempo. Como é que se conciliam estas duas atividades, ambas de grau de exigência completamente extremo? Dorme-se, não se dorme? Como é que é a vida de alguém que tem que treinar muito, muito, muito e depois tem que estudar muito, muito, muito e tem que passar muitas, muitas horas no laboratório? O dia estica ou como é que se consegue, qual é o segredo? Bem, na altura eu própria também dizia isso, eu precisava que o meu dia em vez de 24 tivesse 48 horas, porque nem sempre era fácil. Muitas vezes eu acordava às 7 para treinar às 7h30, às 10 já tinha, 10, quando eu digo 10, digo 9h30, já tinha que estar no laboratório, ficava o dia até às 5, depois ia treinar, depois voltava outra vez para o laboratório, por volta das 9 até à meia-noite, 1h, a tirar amostras, ir para casa, e esta era muitas vezes a minha rotina na parte final do doutoramento, porque a primeira parte foi prática, por isso era só aulas, não havia esse problema, mas quando começou a parte prática, que foram 3 anos de parte prática, aí é que tornou-se um bocadinho mais complicado de gerir os horários, daí tanto que acabei por ter no quarto ano de doutoramento um esgotamento físico e psicológico, porque não consegui, porque eu sempre tive dificuldades em dormir com o sono e mais com o doutoramento e com os treinos, acabei por ter graves problemas em dormir. Tive que, lá está, sujeitar-me a ter que tomar medicação para conseguir dormir, nem assim eu conseguia dormir, então isso fez com que eu tivesse um esgotamento físico e psicológico, daí eu ter estado um mês sem poder fazer qualquer tipo de esforço no coração, porque eu precisava mesmo de repouso total para recuperar esse pequeno obstáculo que tive pela frente. Pronto, depois eu desmotivei, desisti do meu doutoramento, até que quando a FCT me perguntou pelo estado do doutoramento e que teria que o entregar, porque senão tinha que devolver todo o dinheiro que tinha recebido da bolsa de estudos, então foi aí que concentrei-me novamente e em 3 meses, ao final de 3 anos, em 3 meses consegui desenvolver o resto da tese de doutoramento, entreguei-a e passado um ano defendia. Mas, em resumo, não é fácil, não. Nós temos que fazer temos que ter muitos cuidados, temos que ter a vida muito organizada e temos que deixar muita coisa para trás. Muitas das vezes era com os amigos, com a família, não podíamos estar em todo lado, tínhamos que saber dizer que não, e era um bocado complicado nós sabermos dizer que não, principalmente à família e aos amigos, porque senão a nossa vida resumia-se atletismo, estudos, e nem sempre é bom, porque nós também precisamos de um escape do atletismo e um escape da universidade. Mas pronto, já está. Mais uma etapa, quando eu terminei em 2019, quando defendi, disse graças a Deus, consegui, e está provado que com alguma dificuldade tudo se consegue, desde que as pessoas queiram e sejam organizadas e planeiam corretamente a sua planificação do seu dia-a-dia. Teve vários treinadores ao longo da sua carreira, começou com o Bernardino Pereira em Santo Tirso, depois esteve em Braga Samir Araújo, depois o Carlos Freitas, que também já foi nosso convidado. É muito diferente, os processos, as metodologias são muito diferentes, ou o que efetivamente é diferente é a relação de confiança que se estabelece com cada um dos treinadores? Efetivamente, ao longo dos anos, eu tenho vindo, cada treinador tem a sua metodologia, cada treinador tem a sua tática, a sua forma de
de idealizar os treinos, de planear os meses que nós temos, as competições, cada um tem os seus objetivos. Obviamente que isto vai de uma relação consolidada com o atleta e, acima de tudo, e das experiências todas que eu tive, tem que haver definitivamente uma grande complicidade e confiança no treinador, porque no momento em que se começa a desconfiar, as coisas não começam a correr bem. E eu tive isso por experiência própria. Por isso, nós temos que acreditar, mas não só nós, o treinador também tem que acreditar em nós. Não é estar connosco por algum interesse, seja medalhas, seja os retroativos que possa ter com isso, mas acima de tudo tem que haver uma amizade, uma relação de amizade, de confiança, e dos objetivos serem claros para cada um, ou seja, termos os mesmos objetivos. Acima de tudo também tem que passar pelo o atleta dizer aquilo que quer, porque, por exemplo, eu neste momento gosto mais da vertente de trail, estou mais inclinada para ir, não quer dizer que eu vá deixar de fazer a estrada, não, ou a pista ou o corta-mato, tudo a seu tempo, tudo em cada momento, mas acima de tudo, das experiências que eu tive, é preciso ter uma relação de amizade, confiança, acreditar, acima de tudo também de nos darem motivação, não é só de falar por falar, tem que se acreditar e ter essa motivação para também ajudar o atleta naqueles momentos em que acha que não é capaz, que não, afinal eu vou ser capaz e eu vou conseguir. Mas cada um tem o seu método e também olhar que não basta um treinador ter um plano igual para todos os atletas, porque cada atleta, temos que olhar toda a envolvência do atleta, seja trabalho, seja do meio familiar, o seu estado emocional, isso tudo conta e por isso tem que ser ao pormenor para cada atleta, não pode ser igual para todos. De todos os títulos conseguidos, qual é que recorda com mais emoção? Sempre que me fazem essa pergunta eu digo que todos eles têm o seu momento, todos eles têm o seu impacto naquele momento. Eu guardo todos eles de uma forma diferente, não consigo diferenciar os meus títulos, mas obviamente que a medalha de vice-campeã europeia com a equipa de Portugal foi um dos momentos importantes, obviamente, mas todos os outros são momentos importantes, porque às vezes até as pequenas particularidades para mim fazem a diferença, como muita gente hoje em dia se ri, por exemplo, quando eu fiz uma prova em Espanha, que o prémio era um peru, eu ganhei a prova, deram-me um peru vivo e quando me entregaram o peru no pódio ele vinha com uma trela, parecia tipo um cãozinho, e o peru acabou por fugir no pódio e toda a gente atrás dele, eu tive que o trazer para casa, na altura eu estava no Braga, quando ele chegou ele vinha, parecia quase bêbado, todo atordoado, e disseram-me assim, na altura tu vais ter que embebedar vais embebedar o peru para conseguir matá-lo. Na altura que eu fui com a garrafa para embebedá-lo, ele olhou para mim e começou e eu, eu acho que não vou te conseguir matar. Tentei uma segunda vez, não consegui e o peru morreu de velhice, mas lá está, são essas pequenas histórias que ficam e para muita gente não é nada demais e dizerem, o atleta não... Obviamente que o atleta precisa de dinheiro para sustentar, sim, mas também há essas particularidades que depois são histórias bonitas para se contar quando nós tivermos mais idade, aos nossos netos, aos nossos amigos, porque são histórias mesmo caricatas que já aconteceram. Nós ainda estamos um pouco no rescaldo dos Jogos Olímpicos. Estamos no início do novo ciclo, este novo ciclo um pouco mais curto, porque serão só 3 anos. Como é que vê o atual momento do fundo e do meio fundo em Portugal? Infelizmente, em Portugal não estamos a passar uma boa fase, porque não estamos a ter os resultados que as pessoas também o querem, mas eu enquanto atleta posso falar da minha vertente, porque lá está, eu nunca consegui ser alta competição na sua totalidade, ou seja, eu não consegui ser verdadeiramente alta competição, apesar de ter tido estatuto de alta competição por 3 anos e tentar fazer treinos e competições como se fosse alta competição. Por isso eu muitas vezes dizia que eu era a pseudo alta competição, a parte amadora da alta competição.
porque, lá está, infelizmente eu nunca consegui ter um contrato que me permitisse a nível de clube viver, treinar e viver só do atletismo, focar-me só no atletismo, porque cada vez mais os clubes apostam menos, também pela questão da crise em que está, efetivamente, mas enquanto os atletas não tiverem esses contratos, essa estabilidade financeira, essa estabilidade emocional, obviamente que não vão conseguir ter resultados ou focarem-se para conseguir treinar e ter os melhores resultados. É uma realidade de hoje em dia. Por mais que uma pessoa queira acreditar, nós vemos a vizinha Espanha que basta só ir à seleção, começa-se logo a receber uma bolsa de apoio, e aqui é preciso fazer determinadas classificações, atingir determinados mínimos. Eu sei que a exigência está uma das coisas em que eles estão-se a focar, mas nem sempre é o melhor, como por exemplo agora a última seleção de corta-mato, levarem seleções de 2 pessoas, seleções de 3 pessoas ou 4 pessoas, que forma estão a motivar os outros atletas, neste caso as formações, até os júniores 23, a tentar enfrentar sem apoios os treinos, as competições, para depois nem sequer ir à seleção. Andaram a treinar para não ir à seleção. Compreendo que queiram dificultar porque só queiram medalhas, mas para ter medalhas também é preciso haver uma aposta. Não se consegue uma coisa sem apostar-se. Pode dar para uns, pode não dar para outros, mas se não apostar nunca saberemos. E acho que tem que passar por aí, tem que começar a apostar mais nos atletas, mais nos clubes, para conseguir com que os atletas se foquem, tenham a estabilidade que necessitam para se focar nos treinos e tentar atingir as melhores performances. Teve muitas lesões ao longo da sua carreira. Aliás, li numa entrevista que deu ao Record em 2015, onde diz que até podia escrever um livro com tantas lesões que já teve. Inclusive fala de 4 fraturas de stress em 7 meses e também fala de alguns problemas ligados à absorção de ferro. Como é que uma atleta, como é que geriu essas lesões? Como é que, depois de um trabalho intenso para chegar a um determinado objetivo, uma reliadora lesão nas vésperas de uma competição deita todo um trabalho a perder? Como é que gera esses processos? Pois, efetivamente não é fácil assim. Eu tenho uma vasta. Eu posso dizer, já posso escrever mesmo um livro com isso, porque eu já não tive 4, mas sim já 5 fraturas de stress, entre as tendinites, as contraturas normais. Já fui operada 2 vezes, neste caso, a cada uma das ancas, a anca esquerda e a anca direita, até foi a mais recente, o ano passado. E recentemente até tive uma consulta com o médico e ele disse, devido ao meu historial, eu disse que sou mesmo rara, que me acontece coisa, que ele diz, sou definitivamente uma ave rara. Mas pronto, não é fácil, não é fácil uma pessoa gerir, e quando está tudo bem, de repente um atleta pode ter isso e ao final de tanto tempo de treinar e não poder ir à prova, não poder ter a classificação que desejava, é frustrante, é doloroso para um atleta, mas é nesses momentos que nós temos que ser fortes, temos que contrariar isso, e eu passei muito por isso e eu constantemente passo por isso. Agora, mais uma vez, estou a passar por isso, mas faz tudo parte, como eu digo, por alguma razão aconteceu. Muitas vezes não sei qual, mas que mais para a frente eu irei descobrir o porquê daquilo ter acontecido. Mas os atletas têm que ter a capacidade que aquilo que o atletismo, que aquilo que o desporto nos dá, resiliência, a motivação, a parte de lutar, de sermos guerreiros e passar essa fase menos boa para uma fase boa, porque depois iremos recolher os frutos disso. Pronto, e é isso que eu tenho vindo a fazer ao longo de todo os tempos, e certamente terei no futuro uma história para contar, com um princípio, meio e um fim, e com esses obstáculos todos pelo caminho. Ercília, tenho visto no seu Facebook que ultimamente dá muito mais preferência ao trail, às corridas fora de estrada, do que propriamente às corridas de estrada. O que é que a montanha tem que a estrada não tem? Tem paisagens diferentes a todo momento.
tem contacto com a natureza, que cada vez, e com esta pandemia, ajudou que uma pessoa refugiasse mais na natureza e olhasse mais pelo seu bem-estar, pela sua saúde. Com isto não estou a dizer que a estrada, a pista ou o corta-mato não esteja a olhar para a nossa saúde, pelo nosso bem-estar, não, nada a ver com isso. Como eu disse, eu não vou deixar de fazer essas provas, porque sempre foram a minha essência, sempre gostei de fazer os 1500, 3000 na pista, sempre gostei de ir às provas de estrada, ao corta-mato. São coisas diferentes. Como eu digo, cada um tem o seu momento, tem as suas especificidades. Neste caso, como eu digo, o trail é a versão natureza, estar no meio da natureza, ver coisas que na estrada, e efetivamente no corta-mato não se consegue ver, e são espíritos diferentes. Mas cada um na sua modalidade. Mas, como eu digo, eu vou e ainda quero continuar na estrada e no corta-mato se possível, obviamente. Quando colocam um dorsal num trail e houve o tiro de partida, continua com vontade de chegar na frente ou adota um registro menos competitivo e está mais preocupada com apreciar a paisagem e tirar umas fotografias bonitas? Não, infelizmente um atleta que é atleta tem competitividade acima de tudo, e quando coloca um dorsal, mesmo que até diga que uma pessoa vai numa prova de estrada, em treino, não consegue mesmo todo, porque a competitividade está lá, uma pessoa quer sempre dar o melhor, por isso eu darei sempre o meu melhor, em qual vertente for, em qual setor seja. Basta colocar um dorsal que nós encaramos aquilo quase como uma competição, por mais que uma pessoa diga que é em treino, acabamos por considerar como uma competição. Ercília, temos connosco também o Jorge Teixeira, o diretor-geral da Run Porto, que organiza a corrida de Carnaval que se vai fazer no próximo fim de semana, no próximo domingo. A corrida de Carnaval já teve a sua 7ª edição. Aliás, a 7ª edição foi a última corrida organizada pela Run Porto antes da pandemia, portanto, no dia 22 de fevereiro. Foi quase um ano ou mais de um ano sem corridas. Como é que foi estar um ano e alguns meses sem organizar qualquer corrida, Jorge Teixeira? Difícil, muito difícil, porque independentemente de tudo, nós também temos compromissos com funcionários e tivemos um ano e meio, corretamente um ano e meio, sem organizar o que quer que seja. Como o vereador se lembra, a primeira prova que nós organizámos foi o ano passado, a meia maratona do Porto, com muitas limitações, mas que correu bem, e depois daí estávamos lançados, até que vem de novo mais restrições ainda, que me obrigaram a adiar a São Silvestre do Porto, que será agora em março, dia 13 de março. Quanto à corrida de Carnaval, este ano é não esquecer que eu vou festejar aí os meus anos, porque eu faço anos no sábado, e, portanto, não se esqueça a Câmara Municipal de Lousada que ponha pelo menos um pastel com uma velinha, só um pastel, não preciso mais nada. Não, estou a brincar. Foi coincidência, a coincidência deu-se, e portanto espero e sinto-me muito honrado por merecer a vossa confiança. São 7 edições organizadas por nós, fomos nós os dois, eu e o vereador, que lançamos este evento, e que há alguns anos tem tido mais participantes, outros anos menos. Lousada tem um percurso, e para quem gosta de montanha como a Ercília, é um percurso bom, porque é um percurso de sobe e desce, é um carrossel, mas é uma corrida bonita e que as pessoas vão aí e gostam. Espero que este ano tenhamos também uma boa participação. Pese embora o facto de hoje, como todos sabemos, as provas estão todas concentradas, porque elas têm vindo a ser adiadas e estão todas concentradas e as pessoas dividem-se. Mas aí estaremos no dia 6 de março, para já depois do Carnaval, não é? Festejarmos, digamos assim, a nossa corrida de Carnaval de Lousada, e será a minha primeira corrida do ano, de 2022, portanto espero ter sucesso e que tudo nos ajude. Agora, que foi difícil, muito difícil, e deixe-me dizer-lhe também uma coisa, vereador, é que psicologicamente o atleta esteve privado um ano e meio de competições, não correu, não havia competições, poucas haviam. A Federação ainda foi fazendo algumas coisas, mas sem grande significado.
Nós, organizadores, também psicologicamente estávamos muito afetados, fomos muito afetados, sem saber, sem ter um horizonte, sem saber quando é que íamos recomeçar e de que maneira íamos recomeçar. Enfim, tudo indica que mais semana, menos semana, vamos voltar à normalidade, porque não há qualquer espécie de hipótese de não ser assim, até porque a economia não aguenta este tipo de restrições que tem havido. Enfim, de alguma maneira concorda-se, porque é com o fim da saúde pública, mas também temos a saúde mental neste momento de muita gente, atletas, empresários, funcionários mesmo. Eu próprio estava expectante de saber se os meus funcionários, 1 ano e meio depois de não organizarmos nada, se estavam aptos a retomar o trabalho. E a verdade é que eles deram uma prova cabal de que sim, e ainda por cima com as exigências todas que nos foram impostas e que nós temos vindo a cumprir e que cada vez mais, enfim, vamos continuar a fazer, esperando que isto volte realmente à normalidade e que todos nós possamos conviver uns com os outros, porque o atletismo de estrada, o atletismo de montanha, de pista, de corta-mato, para além da competição, é também um grande convívio entre as pessoas, onde se fazem amizades novas, onde as pessoas se conhecem, onde as pessoas convivem e não é só a competição pura e dura. Eu já fui dirigente de um grande clube de atletismo, a Terbel, como todos se lembram, e deslocávamos-nos por todo o país a fazer provas. Evidentemente que nós íamos competir com o objetivo de ganhar, mas o convívio durante a viagem com os atletas, o convívio na prova com os outros atletas das outras equipas, o convívio com os organizadores, etc., faziam com que aquele fim de semana ficasse completo e preenchido, e isso tem-nos feito falta. Digamos assim, a organização das provas a tempo e horas, nas datas corretas. Espero também que o calendário, com a evolução favorável da pandemia, comece a acertar, porque não é possível as provas todas há muitas provas no mesmo dia e obviamente que nós compreendemos. Eu próprio também tive que adiar, mas pronto, é a vida e estamos aqui todos preparados para ver se realmente saímos disto e se conseguimos proporcionar às localidades onde estamos, às cidades por onde passamos, a alegria que falta, porque hoje nós visitamos as cidades e as cidades estão tristes, não têm nada, quer dizer, as cidades propriamente dito não têm a alegria que tinham no passado, as localidades não têm a alegria que tinham no passado e elas estão literalmente a precisar disso. E eu penso que a corrida de rua, não é? Que digamos assim, a partir do ano 2000 foi de facto o boom das corridas de rua, volte para dar esta animação, já para não falar naquilo que é o turismo desportivo, que gera também receita para as localidades. Teremos, obviamente, uma corrida muito animada e, além de muito animada, teremos certamente uma corrida muito segura, como é timbre das organizações da Run Porto. Jorge Teixeira e Ercília Machado, muito obrigado pela vossa presença neste freerunning especial que antecede a corrida de Carnaval. Muito obrigado a ambos e saúde para ambos. Muito obrigado.